Boa tarde. Cai o número de eleitores jovens, porque as pessoas entre 16 e 17 anos preferem não votar. O professor da Unesp, Cláudio Bertoli, conversa com a gente sobre isso. Nesta escola de Bauru, manifestações do ano passado incentivaram a participação nas eleições. No Brasil, o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos. Mas, aos 16 e 17, os jovens que desejam participar da vida política do país já podem ir às urnas. USP pode passar centrinho para a Secretaria de Estado da Saúde. Pacientes querem que qualidade seja mantida. As universidades públicas de São Paulo estão enfrentando uma grave crise financeira. A USP, principal centro de ensino do país, gasta todo o orçamento e mais um pouco com a folha de pagamento. Para tentar diminuir o problema, uma proposta já aprovada pelo órgão deliberativo da USP é passar o custeio do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho de Bauru, para a Secretaria de Estado da Saúde. Segundo dirigentes da universidade, o atendimento continuaria de qualidade. Esta sala de espera está sempre cheia. Cerca de 400 pacientes são atendidos todos os dias no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais de Bauru, mais conhecido como Centrinho. A unidade é a principal referência no país no tratamento de doenças e de má formação no crânio e na face. Aqui são oferecidos atendimentos com fonoaudiólogos, dentistas e psicólogos. Os serviços vão de consultas ambulatoriais até cirurgias plásticas. Hoje o Centrinho pertence à USP, que agora quer que a Secretaria de Estado da Saúde assuma parte da gestão da unidade. A ideia surgiu por causa da dificuldade da USP em repor o quadro de funcionários. Atualmente, as 3 universidades estaduais vivem uma crise financeira por causa do alto endividamento com salários. Por isso, as reitorias descartam novas contratações, o que significa menos investimentos. Assim, as unidades poderiam ficar sucateadas, o que diminuiria a qualidade dos serviços. Se o projeto for aceito, novas contratações seriam de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde e os atuais servidores permaneceriam ligados à USP. O hospital já há algum tempo ele vem com alguns problemas deficitários na parte de recursos humanos. Os recursos humanos nós já não temos mais o mesmo quadro que era antigamente, né? O número de horas já estão diferentes. Então, provavelmente, no futuro, o hospital estaria sendo sucateado, né? Precário o seu atendimento, a reposição até de equipamentos também teria um grande problema, a equipar o novo prédio também é uma outra situação que hoje nós estamos aos poucos adquirindo equipamentos, mas que também o nosso recurso é um recurso restrito. Então, no futuro, teríamos grandes problemas realmente se não tiver uma ajuda nessa parte do custeio e do investimento. O custeio do hospital passaria para os cofres da secretaria. A proposta foi debatida e aceita pelo Conselho Universitário, órgão deliberativo da USP, e agora será encaminhada à Secretaria de Estado. A presidente do Conselho Deliberativo do Centrinho ressalta que, mesmo que a proposta seja aceita, nada mudará nos serviços que são prestados hoje. Não se trata de transferir o hospital Centrinho para a Secretaria do Estado da Saúde. Uma das propostas seria levar a possibilidade de uma autarquia especial para o hospital, isso é uma discussão que vem de anos atrás também, para que possamos equacionar os problemas que existem e também, principalmente, e esse é o nosso compromisso, quero deixar bem claro aqui, de preservar aquilo que o Centrinho representa, não só para a nossa cidade, Bauru, para o nosso estado, mas como também para o nosso país, no tratamento e reabilitação de pacientes portadores de anomalia crâniofaciais, no caso as fissuras, e síndromes associadas. Se por um lado existe um pedido de ajuda financeira, por outro é necessário fazer uma oferta. Pela proposta, o Centrinho passaria a oferecer novos serviços de saúde, o que significa ampliar os atendimentos feitos na unidade. Como há andares do prédio que não são utilizados, poderiam ser oferecidos alguns procedimentos de média complexidade, uma das maiores carências hoje na saúde pública de Bauru. Temos como proposta continuar com o que nós temos de especialidade. Vamos habilitar serviços dentro do Centrinho, na área de otorrinolaringologia, que ela, de certa forma, ela já faz para a região,
né, num número menor, mas vamos aumentar, vamos pegar algumas áreas mais específicas dentro da otorrinolaringologia e também na área de cabeça e pescoço. Então, essa é uma oferta que nós gostaríamos de sentar com a Secretaria para pensar em discutir. A ideia da gestão compartilhada preocupa os funcionários. Nós recebemos essa informação com uma tristeza, porque a gente tem medo que essa sociedade aí se vire uma comercialização dessa especialidade do Centrinho. Ou seja, perca-se qualidade por conta de passar para uma fundação que talvez não tenha tanto compromisso com os pacientes do Centrinho e não possa arcar com os gastos e que isso seja prejudicial à população que é mais carente e que precisa desse tratamento aí do Centrinho. Para quem precisa do hospital, não importa de onde vem o dinheiro, desde que a qualidade dos serviços seja mantida. A Andressa começou a frequentar o Centrinho aos 3 meses de vida e hoje faz 2 atendimentos por ano. São 14 horas de viagem de Santa Catarina até Bauru. Compensa 14 horas de viagem para chegar aqui e receber esse tratamento? Vale a pena vir lá. A informação que eu recebi é que aqui era o melhor centro da América Latina para tratamentos com relação ao que ela precisava. E nunca me decepcionei, sempre foi muito bom. Por conta da falta de dinheiro, a reitoria não reajustou os salários neste ano e funcionários e docentes entraram em uma greve que já dura mais de 3 meses. Hoje de manhã, representantes da USP se reuniram no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. E a proposta foi a seguinte: pagamento de um abono salarial de 28,6% e um reajuste de 5,2%. Amanhã, sexta-feira, funcionários e professores devem se reunir em assembleia para decidir se aceitam o acordo. E uma proposta de aumento de 5,2%, sendo metade desse percentual aplicada em setembro e a outra metade paga em dezembro, foi apresentada ontem à tarde aos representantes dos funcionários e professores das 3 universidades paulistas em greve, USP, Unesp e Unicamp. Os funcionários da Unesp realizaram assembleias em todos os campos agora há pouco. Aqui em Bauru, os trabalhadores não aceitaram a proposta do Conselho dos Reitores e decidiram continuar em greve. De acordo com Milton Vieira Júnior, da direção da Unesp aqui em Bauru, eles aceitam um aumento de 5,2%, desde que a reitoria pague de uma vez só e retroativo ao mês de maio, data base da categoria. Eles também condicionam o fim da greve ao aumento no Vale Alimentação. Uma nova assembleia foi marcada para o dia 11 de setembro. O tempo voltou a ficar estável em praticamente todo o estado de São Paulo. Em Bauru, os ventos fortes deram as caras de novo hoje, mas dessa vez sem chuva. Perto das 9 da manhã, o IPMET registrou ventos de 58 km por hora. Veja os detalhes da previsão no mapa. Tarde sem chuvas no estado de São Paulo. Nos próximos dias, o sol deve continuar a aparecer entre nuvens. A possibilidade de chuvas apenas no litoral do estado. Para Bauru, não há previsão de chuvas para os próximos dias. Agora, a umidade do ar é de 49%. Neste momento, temos ventos de brisa a 16 km por hora. Hoje, a mínima ficou em 15 graus e a máxima em 24. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 15 e 28 graus. E o temporal de terça-feira teve pelo menos um lado positivo. A lagoa de captação do Rio Batalha voltou a registrar o índice considerado ideal. Na noite de ontem, a medição alcançou 2,60 metros. No período mais intenso da estiagem, a medição tinha ficado em 1,40 metros. A gente segue agora para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Cai o número de eleitores jovens. Em Bauru, uma escola incentiva a participação política. O Unesp Notícias volta já já. A Endurb e a Diretoria de Ensino de Bauru vão promover o 2º concurso cultural da Semana Nacional de Trânsito. O objetivo é estimular professores e alunos da rede municipal a elaborar trabalhos sobre o tema Cidade para Pessoas, Proteção e Prioridade para Pedestres. Os interessados podem produzir músicas, vídeos, cartazes e até desenhos. As inscrições vão do dia 8 até o dia 16 de setembro e devem ser feitas na sala 34 do terminal rodoviário. Outras informações você encontra no site da Endurb. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias.
Agora a gente quer saber a sua opinião. O que você leva em conta na hora de escolher o seu candidato ao cargo de deputado? A experiência política, as propostas de governo, o alinhamento com o partido ou as coligações, a proximidade com a cidade onde você vive ou a personalidade do candidato? Você pode votar pelo nosso site ou pelo aplicativo de TV digital. Quem tem 16 ou 17 anos não é obrigado a votar, mas pode tirar o título de eleitor. Só que, segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de eleitores nessa faixa etária caiu em todo o Brasil. Aqui em Bauru, a redução foi pela metade. Nossa equipe foi a uma escola da cidade e encontrou jovens que não abrem mão desse direito. Nesta escola, não é só em época de eleições que política é assunto em sala de aula. O tema está presente ao longo do ano em diversas disciplinas. Aqui, os jovens são estimulados a pensar e a debater ideias e conceitos. Tanto que 4 estudantes, mesmo antes de completar 18 anos, decidiram tirar o título e participar das eleições de outubro. Desde criança, eu sempre acompanhei política e tal, conversava com os meus pais, avós, e eu sempre tive essa vontade de exercer minha cidadania e ter o direito de voto, que eu acho que a gente deve exercer esse direito desde que nos é permitido. No Brasil, o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos. Mas, aos 16 e 17, os jovens que desejam participar da vida política do país já podem ir às urnas. É o início para mudar. E a gente tem que pensar, e a gente não pode não estar satisfeito com o que está acontecendo agora. Então a gente pode, com o tempo, amadurecendo a ideia, a cabeça e pensar que a gente pode mudar sim o país. Vontade de participar que cresceu com as manifestações de junho do ano passado. A insatisfação da população levou jovens e adultos a protestar em várias cidades, inclusive Bauru. Thomas estava lá. Eu fui mais para as ruas por causa que é um jeito de contestação popular, né? E por causa que é uma maneira que mostra que a gente sabe o que está acontecendo e a gente quer mudança de qualquer forma que possível. É uma geração que enxerga a política com novos olhos e a acompanha de várias formas. Pelas redes sociais, jornal, tanto escrito, tanto na TV, nas entrevistas nos jornais principalmente também. No Brasil, o número de eleitores cresceu 5% em relação às eleições de 2010. Neste ano, serão 7 milhões a mais de pessoas nas urnas. No entanto, a quantidade de eleitores de 16 e 17 anos caiu. Há 4 anos, eles eram 2 milhões e 300 mil. Neste ano, são 1 milhão e 600 mil, uma queda de 31,5%. Bauru segue a mesma tendência. No total, o contingente de eleitores cresceu 6% em 4 anos. Mas os jovens com voto facultativo caíram quase pela metade. Serão apenas 1.088. Para o chefe deste cartório eleitoral, a redução reflete o sentimento apenas de obrigatoriedade que muita gente tem na hora de ir às urnas. Essa diminuição a gente acompanha pelo atendimento em balcão em relação à não obrigatoriedade. Porque, pelo outro lado, a gente ouve também muito posicionamento dos eleitores que são obrigados a votar, os acima de 18. Então, muitas vezes, eles vêm aqui mais do que obrigado do que procurar o cartório para fazer uma inscrição eleitoral em função de escolher o seu candidato, de participar da vida política do país. A gente continua com esse assunto logo depois do intervalo. O historiador e cientista político Cláudio Bertoli conversa com a gente. O Unesp Notícias volta já já. A gente continua falando de eleições e sobre a participação dos jovens no processo eleitoral. Nós conversamos com o professor da Unesp, o historiador e cientista político Cláudio Bertoli, para entender o perfil desses eleitores mais novos e discutir também como essa faixa etária foi influenciada pelas manifestações que ocorreram no ano passado. Professor, neste ano, apenas 1 em cada 4 jovens entre 16 e 17 anos que poderiam ter tirado o título de eleitor
fez isso. E justamente depois das manifestações do ano passado, em que os jovens foram os principais atuantes. Ao que parece, essas manifestações acabaram não provocando, então, um interesse nesses jovens, uma vontade em participar do processo eleitoral. O que o senhor acha dessa situação? Bom, as próprias manifestações já eram uma forma clara de participação política. O que desestimulou os jovens a participarem foi a reação dessa esfera política profissional em relação ao que aconteceu nas ruas. Se no primeiro momento foi dito temos que ouvir as vozes da rua, os políticos mantiveram-se calados, surpresos com o que estava acontecendo, e a primeira pessoa foi a presidenta Dilma a tocar no assunto, estava havendo manifestações na rua. Mas a resposta da presidenta e dos partidos políticos em geral, da administração pública, foi o quê? No primeiro momento, o silêncio, depois uma busca muito tênue de negociação, no final algumas respostas bem parciais, suspensão dos aumentos das passagens, o programa que até agora não se comprovou eficiente em mais médicos e, pior do que isso, uma criminalização dos protestos na rua, legitimando inclusive a violência policial. Ora, toda essa experiência política de ir às ruas, de buscar ser ouvido por essa camada de jovens brasileiros, acabou de uma forma melancólica, por uma inabilidade ou uma falta de compromisso com o espírito realmente democrático por partes políticos. Então, acima de tudo, a esfera político-partidária ela se desqualificou frente a esses jovens, que agora não tem estímulo em se registrar nos cartórios para participarem nessas eleições. Dizer isso não quer dizer que os jovens não continuem impregnados de posturas políticas, mas não a política partidária. Os jovens, então, teriam perdido a confiança nas instituições políticas? Bem, a nossa política ela já está historicamente solapada pela corrupção, por posturas antidemocráticas, desrespeito à sociedade por um grande número de políticos. Mas essa a atitude do governo, dos partidos políticos, afundou ainda mais uma possibilidade de uma convivência harmônica entre a sociedade e os partidos políticos. Na sua opinião, esse aparente desinteresse pode repercutir na renovação política com menos candidaturas de jovens? Eu acredito que não, porque apesar dos desinteresses dos jovens, ainda nós temos muitos jovens que veem a participação direta como candidatos, como políticos, como uma possibilidade de transformar a sociedade brasileira. A maior parte deles, no final de contas, o que tem acontecido, eles acabam desanimados. Por quê? Porque todo o jogo político de uma Câmara Municipal ao Congresso Nacional ele é muito amplo e sempre é uma minoria que está buscando a renovação, a transformação, uma nova postura ético-política por parte dos profissionais do setor. Trazendo agora os dados um pouco para a realidade de Bauru. O número de eleitores entre 16 e 17 anos caiu quase pela metade em 4 anos. Já o número de eleitores com 60 anos ou mais cresceu 22,15%. Alguns analistas dizem que esse é um reflexo natural do envelhecimento da população. De toda forma, na sua visão, nas eleições, é possível estabelecer alguma relação desses dados com a escolha de candidatos mais conservadores, ou seja, os candidatos que já estão há algum tempo no poder? Não podemos, no primeiro momento, afirmar que os mais velhos são conservadores. Então, tem uma visão bem tradicional da nossa sociedade que aqueles que já estão na terceira idade, eles odeiam um novo. E, pelo contrário, nós observamos que hoje
essa geração que está chegando aos 60 anos é aquela que há 30 anos atrás ou mais estava lutando contra a ditadura, participando dos movimentos Direta Já e também acreditando nos partidos que hoje têm representantes no poder federal e estadual, nos poderes estadual e federal, como aqueles que iriam criar um novo Brasil, queriam lutar efetivamente pela redemocratização nacional. Então, quem são esses partidos? O PSDB e o PT. E essa geração, com mais de 60 anos, também está descrente em relação a isso, ela busca alternativas. Talvez as alternativas sejam aqueles partidos que nunca estiveram no centro do poder. Eu acredito que esse seja um dos motivos que tem levado a candidata do PSB a ganhar tantos adeptos em tão pouco tempo. Professor, e como seria possível estimular os jovens a participar novamente do processo eleitoral? Não adianta apenas nós ouvirmos alguns políticos falarem que o jovem precisa participar. É necessário que esses políticos, eles procedam uma espécie de autocrítica e vejam que não só agora, mas pelo menos desde a redemocratização nacional, a política nacional ela está vivendo menos de compromissos efetivos com a sociedade e mais através de alianças entre os próprios políticos. Seria necessário uma renovação política, não adianta uma renovação só de personagens, mas uma renovação de elementos morais e éticos que conduzam uma vida política. Se nós voltarmos a confiar nos políticos, a participação de todas as faixas etárias e de todos os grupos sociais será muito maior e mais consequente. E não apenas essa farsa que está se transformando a política nacional e, inclusive, a propaganda, os debates políticos dos dias atuais. O Unesp Notícias termina agora. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!